Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quero pedir desculpa, nós atrasamos o início da nossa live, nós tivemos alguns probleminhas técnicos, mas tudo resolvido. Quando a gente faz ao vivo é exatamente assim, né? Quero pedir para que você já encaminhe essa live a todos os seus amigos, clica aí no aviãozinho que está na barra do seu celular, encaminha para os seus amigos, para as pessoas que você conhece, para aquelas que você sabe que vão poder ser edificados com aquilo que a gente vai estar falando aqui hoje à noite. E a ideia é que a gente possa bater um papo a respeito de Setembro Amarelo. Como vocês já sabem, Setembro Amarelo é o mês de campanha oficial, né? O mês oficial de campanha de prevenção ao suicídio. E tem muita coisa rolando nas mídias sociais, né? Muitas pessoas aderindo a essa campanha. E o Ei Viva tá forte, com muito material preparado para a gente poder falar a respeito desse assunto que é tão importante, né? Então eu quero convidar a você para estar junto comigo até o final dessa live e também pedir para que você já curta, coloque aí o seu coraçãozinho, curta essa live e que você também compartilhe com os seus amigos, chame o pessoal para poder se conectar junto com a gente. Bom, como eu estava dizendo, setembro então é o mês oficial da campanha, né, de prevenção ao suicídio aqui no Brasil. E a gente tem muita coisa para falar a respeito desse assunto. Falar sobre prevenção, sobre suicídio é um assunto ainda, né, pouco falado, ainda existe muito tabu em volta desse assunto. E a gente eu pretendo essa noite estar falando com vocês a respeito disso. Muita gente entrando, quero agradecer a todos vocês que estão conectados. Sejam todos muito bem-vindos. E falar de suicídio, eu sei que é um assunto pesado, é um assunto denso, né? Mas também é muito importante falar, né? A campanha, inclusive, a respeito, né, do Setembro Amarelo, ele fala exatamente isso. Falar é preciso, né? Então, quando a gente fala a respeito do assunto, ao contrário do que muitas pessoas acham, né? Muito já se falou que quando fala a respeito de suicídio, isso é um tabu, né? A gente incentiva que ele aconteça. Isso não é verdade. O grande problema na realidade é que muitas pessoas falam do assunto sem saber falar do assunto. Então precisa saber falar a respeito para que a gente não fale besteira, não fale de forma errada e com isso acabe mais atrapalhando do que ajudando. E a ideia hoje é que a gente possa falar para que você possa ajudar pessoas e caso você esteja também precisando de ajuda, que você encontre nessa live também um conteúdo para que você possa ser ajudado. A gente sabe que as estatísticas elas estão cada vez maiores. Eu quero falar rapidamente disso porque vocês vão ver no decorrer do mês, né? O Ei Viva preparou um material muito informativo e também um material muito legal para que você possa se informar a respeito não só de estatísticas, mas vão ter desafios, vão ter dicas, vai ser muito legal e você vai poder ser enriquecido através desse material também. Mas rapidamente, né, a gente tem um número alarmante de casos de suicídio no mundo, isso é pouco falado. Hoje nós temos uma média de 800 mil mortes por suicídio ao redor do mundo. E aqui no Brasil nós temos também um número bem alarmante, uma média de 13 a 14 mil mortes por suicídio anual. Então nós temos uma média de 32 mortes por dia causadas por suicídio e isso se tornou um problema de saúde pública, né? Então isso não é falar sobre suicídio e ajudar pessoas não é uma responsabilidade
de algumas pessoas, mas é responsabilidade de todos nós, uma vez que isso é uma epidemia, podemos dizer assim, isso é um problema de saúde pública, a prevenção também se torna algo que nós podemos ajudar e nós podemos alcançar pessoas. Por isso hoje a live ela tem duas finalidades. Te instruir a ajudar pessoas, a ser esse braço estendido para pessoas que possam precisar, mas também ajudar aquelas pessoas que estão padecendo de qualquer tipo de dor emocional e poder ser um instrumento aí também de ajuda. Eu quero já antecipadamente te deixar muito à vontade para colocar aqui, caso você tenha alguma pergunta, caso você queira me enviar alguma dúvida, você pode anotar aí nos comentários alguma dúvida, que eu tenho aqui pessoas que vão poder me ajudar e a gente vai falar sobre o assunto e dando a gente encaixa também a sua pergunta, ok? Então curta, compartilhe e vamos que vamos. Por que falar de suicídio sempre foi um grande tabu? Como eu disse para vocês, muitas vezes as pessoas acham que falar do assunto é um problema, mas hoje já é comprovado que quando nós falamos a respeito do assunto, quando nós informamos, faz com que isso se torne mais fácil da gente se aperceber aquelas pessoas que estão ao nosso redor que podem estar sofrendo e a gente muitas vezes não imagina. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo assim, nossa, aquela pessoa, né, ela se matou e nunca a gente imaginou, ela nunca disse nada. Isso não é uma verdade. Porque todas as pessoas que sofrem de ideação suicida, de alguma maneira ela está mandando informações, ela está comunicando isso de alguma forma, seja através do comportamento, seja através daquilo que ela está falando. O que ocorre na realidade é que nós que estamos próximo de pessoas, muitas vezes não levamos a sério, não prestamos atenção, né? Não damos a importância ou o peso necessário para aquela fala e aí a gente acha que na verdade está tudo bem, que aquela pessoa está falando da boca para fora. E na realidade, eu tô falando muito na realidade, né? Mas na verdade essa pessoa está mandando sinais. Porque a pessoa com ideação suicida, ela não quer morrer, ela quer parar de sofrer, ela quer parar de sentir aquela dor emocional e aquele vazio que invade ela de uma forma tão agressiva e que ela não enxerga outra forma de se ver livre dessa dor que não seja através da morte. Então a pessoa que ela busca a morte, o suicídio, não é uma pessoa que desejou a morte em si, ela quer se livrar da dor. E com isso fica muito claro que todos nós podemos ajudar uma pessoa. A campanha ela diz inclusive assim, 1 minuto, doe 1 minuto e salve uma vida. Então a cada 40 segundos uma pessoa ao redor do mundo tenta se matar. Então a cada 40 segundos uma pessoa está tentando encontrar a solução da sua dor através da morte. Então, se nós doamos 1 minuto, nós podemos salvar uma vida. E a gente precisa também entender que o suicídio, ele não é uma causa final, ele não é uma causa por si só, eu quero dizer, não a causa final, né? Ele é realmente a causa final, mas de um processo todo de dor que vem acontecendo. O suicídio, ele só eu gostei muito de uma definição que eu ouvi esses dias, que diz assim, o suicídio, ele é a solução definitiva para um problema parcial. Por quê? Ela é a solução definitiva, ou seja, é uma solução que depois não tem volta, mas para um problema que pode ser evitado. As estatísticas dizem que 90% dos casos poderiam ser evitados. E aí fica a pergunta para mim e para você, o que nós temos feito para evitar ou para ajudar que os casos diminuam? Sim, você assistindo essa live é algo que você está promovendo conhecimento para você mesmo, para que você possa ajudar muitas pessoas. Então, o suicídio, ele é
uma solução final, mas de um processo que vem acontecendo ao longo, muitas vezes, de anos, de meses. Uma pessoa, ela não decide pelo suicídio de uma hora para outra. O suicídio em si, ele é um comportamento, ele não é um sentimento, e sempre é um comportamento impulsivo. E por ser um comportamento impulsivo, ele sempre pode ser evitado. Até o último segundo, esse comportamento pode ser evitado. E as causas que levam a pessoa a percorrer todo esse processo, ele tem alguns fatores, né? Pesquisas dizem que isso pode ser vindo, né, de uma questão genética. 90% dos casos de pessoas que cometeram suicídio, eles foram identificados que são pessoas que foram diagnosticadas com algum tipo de transtorno mental. E quando a gente fala de transtorno mental, a gente não pode imaginar que transtorno mental é só a pessoa que está louca ou a pessoa que tem problemas seríssimos ou já muito graves, né, de psiquiátricos, mas transtornos mentais são todos aquele tipo de dificuldade ou um tipo de doença que faz com que a pessoa perca ou tenha um desajuste na forma que ela tem de julgamento das coisas. Então, o transtorno depressivo entra nisso, o transtorno da ansiedade entra nisso. Então, uma das causas também é a questão dos transtornos mentais. Também uma outra causa que faz com que as pessoas tenham a ideação suicida é também os traumas ou eventos específicos que a pessoa pode sofrer no decorrer da vida. Então, a perda de uma pessoa muito querida, né? A perda de um emprego, uma situação financeira trágica que possa acontecer, ou seja, qualquer tipo de evento que para aquela pessoa que está passando se torna algo grandioso demais, insuportável, e faz com que essa pessoa entre num processo depressivo e faz com que ela vá percorrendo um caminho que pode levar essa pessoa a ter a ideação suicida. Deixa aqui a sua pergunta, eu estou vendo que tem vários comentários. Se você quiser fazer sua pergunta, você que está entrando agora, fica à vontade, que a gente vai tentar trazer aí também as respostas. É um bate-papo, tá, galera? A gente optou em fazer essa primeira live eu sozinha falando a respeito do assunto, então é um bate-papo bem informal, bem descontraído, não quero trazer nenhuma formalidade, uma palestra, né? Mas a gente quer poder conversar com você também, ok? Então, como eu falei, o suicídio, ele se torna uma solução definitiva para um problema que é, na realidade, parcial. E eu quero falar aqui um pouco a respeito da diferença entre tristeza e depressão, porque isso é algo que nós precisamos estar atento, porque às vezes a gente não consegue julgar como que a pessoa, se realmente ela está num processo depressivo e precisa buscar uma ajuda, ou é uma tristeza que essa pessoa está sentindo. Bom, tristeza, todos nós vamos passar por ela. Em algum momento da nossa vida, nós teremos momentos que vão trazer tristeza para nós. E a gente vai lidar com isso, né? Pode ser que você demore um pouco mais ou um pouco menos para lidar com esse sentimento, mas em algum momento a gente vai superar isso. A nossa mente nos traz o luto por aquela situação, a gente começa a trabalhar internamente para superar essa tristeza, mas em algum momento ela vai ter que passar. O processo depressivo, ele já é um processo onde a pessoa ela não consegue sair desse sentimento. Então, inicia muitas vezes com uma tristeza, mas ela não consegue dentro dela elaborar e sair daquela situação. E aí tem uma série de questões bioquímicas, né, cerebrais,
que fazem com que essa pessoa precise de ajuda, né? Então, a gente precisa estar atento, porque um dos processos que mais tendem, não que mais tendem, mas um dos processos que nós temos visto hoje, que muitas pessoas têm tido a ideação suicida. O que é a ideação suicida? São pensamentos de morte, são pensamentos que trazem aquelas perguntas: será que o mundo ficaria melhor se eu não estivesse aqui? Eu acho que eu não sirvo para mais nada, eu acho que eu sou um peso para minha família, eu não presto para nada, seria melhor se eu não estivesse mais nessa casa. Então, pensamentos recorrentes, né, a um processo depressivo, cada vez mais a gente tem percebido um processo muito comum. E pesquisas, eu estava vendo hoje algumas pesquisas e lendo um post de uma psiquiatra, diz que até 2030 a depressão vai ser um dos maiores motivos de afastamento das pessoas do mercado de trabalho. E isso é muito sério, né? Então, a depressão, ela faz parte desse processo que eu falei, né? Que essa pessoa vai vivendo para chegar muitas vezes no ato em si. A gente pode dizer que o processo do suicídio, a pessoa passa por mais ou menos 3 fases, né? A gente pode dizer que a primeira fase é quando a pessoa ela fica com pensamentos rígidos, né? Muitos psicólogos usam o termo de visão de túnel. É como se ela só tivesse uma forma de pensar, ela não consegue enxergar uma outra forma, é uma visão de túnel, né? Então ela vive um problema e ela tem um pensamento do tipo: eu acho que o mundo ficaria melhor se eu não existisse mais. E se você perguntar para essa pessoa, mas por que você acha isso, baseado em quê? Talvez ela não saiba te responder. Ela não vai conseguir te responder, mas ela vai dizer porque sim, porque o mundo vai ficar melhor. Então, é uma visão muito rígida, né? Esse é um outro processo que a pessoa que tem a ideação suicida, ela acaba entrando. Pensamentos muito rígidos, ela não consegue ponderar. Então, por isso que muitas vezes, quando nós vamos conversar com uma pessoa que tem esse processo de ideação suicida, e nós falamos para ela assim: não pensa dessa forma, você é muito amada, os seus pais te amam. Essa pessoa, muitas vezes, ela não consegue ponderar ou considerar o que você está dizendo como verdade. Porque, em primeiro lugar, ela consegue só ter essa visão única, né? E o raciocínio dela se torna um raciocínio muito rígido. Então, esses são alguns sinais que essa pessoa realmente precisa de ajuda, e ajuda especializada. Não é um bate-papo, talvez, simples, que vai ajudar essa pessoa. Então, prestem atenção aos sinais, né? Primeiro, quando a pessoa ela só consegue pensar numa única linha, um raciocínio muito rígido, ela não consegue considerar ou ponderar aquilo que muitas vezes ela está ouvindo. E também, como eu disse, pode estar muito atrelado, e 90% dos casos estão, a um transtorno mental, onde faz com que esse transtorno acaba fazendo com que essa pessoa tenha um desajuste na capacidade de julgamento. Então, são 3 considerações que nós precisamos fazer para que essas pessoas, a gente tenha atenção, e uma atenção redobrada quando a gente percebe essas características numa pessoa que talvez a gente consideraria que só tá falando bobagem, tá muito triste já faz uns dias, e a gente precisa diferenciar essa tristeza de um processo que já pode ser um processo mais grave. E aí você pode me perguntar, né? Muitas pessoas acabam perguntando o que é que eu posso fazer quando alguém fala para mim que tem desejo de morte, né? Essa é uma pergunta muito comum. Inclusive ontem eu recebi uma ligação
de um amigo dizendo: Márcia, eu preciso de ajuda porque eu estava no trabalho e uma pessoa me procurou e nós começamos a conversar e ele começou a dizer que ele estava com um sentimento muito forte de morte, ele queria se matar, e eu simplesmente travei, eu não sabia o que falar para essa pessoa, e eu falei para esse amigo, né, olha, amanhã na live a gente vai falar um pouco a respeito disso. Em primeiro lugar, eu quero te dar então algumas dicas de como você pode lidar com uma pessoa que você perceba que tem essas características, né? Ou que tem falado coisas que sugerem, né, uma ideação suicida. Primeira coisa, escute com cordialidade, escute com empatia. Quando uma pessoa, você precisa entender assim, olha, que se a pessoa ela tá falando para você que ela tá com pensamentos de morte, que ela não tá mais achando razão para viver, você tem que entender que já foi muito difícil para essa pessoa tá falando isso para você. Então, se ela tá abrindo isso para você, é porque provavelmente ela te considera de alguma forma uma pessoa de confiança ou alguém que pode ajudá-la. Então, escute com cordialidade, com empatia, dê atenção, não fale, não demonstre pressa, não demonstre que aquele é um assunto né? Quantas vezes a gente já ouve pessoas dizendo assim, né? Ah, não, o fulano falou para mim que queria se matar. Eu disse, para com isso. Imagina, que ingratidão, você tem tudo, seus pais te dão tudo, você, um moço, né, com uma profissão tão maravilhosa, para de falar besteira. Pronto, você já fez com que essa pessoa se trancasse de novo a 7 chaves e não quisesse falar mais nada. Então, a primeira coisa, escuta. Se alguém está te procurando para conversar, escuta com cordialidade, né? Demonstre que você está ouvindo, que você pode até não saber o que fazer, você pode até travar. Não, eu não dou conta de conversar a respeito desse assunto com pessoas, mas pelo menos escute o que ela tem para te dizer. Esse é o primeiro passo. Em segundo lugar, não trata como uma conversa de gente que não tem o que fazer, como uma conversa qualquer, né? No sentido de dizer, para, aí você tá precisando dormir, vai dormir uma noite que amanhã você vai acordar melhor, ou vai, respira um pouco, você tá precisando passear no shopping que daqui a pouco passa. Não trate essa conversa como uma conversa qualquer, mas valorize o que a pessoa está dizendo. Em que sentido? No sentido de passar empatia. Olha, eu imagino, né? Você nunca vai poder dizer, eu sei o que você está passando, porque talvez você não saiba. Então, falar que você sabe o que a pessoa está passando, isso não é uma verdade. Então não diga aquilo que realmente não tem como você saber, mas você pode dizer, eu imagino quanto isso deve estar sendo difícil para você, eu imagino quanto isso deve ser doloroso para você. E se você não tem condição de lidar com aquela conversa, você pode dizer isso para ela. Eu não sei como eu posso te ajudar, eu não tenho talvez como te ajudar, mas eu posso marcar a consulta com um especialista para talvez a gente estar indo junto, sabe? Isso é um terceiro ponto que eu já quero entrar, né? Sempre procure um especialista, uma pessoa que tenha condição de ajudar aquela pessoa. Você está doando o seu minuto para tirar aquela possibilidade impulsiva de alguém tirar a vida. Mas o fato de talvez naquele momento você conseguir segurar a situação, porque você está ouvindo, porque você está demonstrando atenção, não quer dizer que essa pessoa não vá procurar fazer isso dali alguns dias ou uma semana. É importantíssimo que você ajude essa pessoa a chegar num especialista, num médico, num psicólogo ou alguém que possa dar essa assistência para essa pessoa. E aqui eu quero indicar para vocês, nós temos
psicólogos na rede pública, no CAPES, né, que é um serviço especializado. Existem faculdades de psicologia em algumas cidades, então se existe faculdade de psicologia próximo da cidade que você mora ou na cidade que você mora, toda faculdade tem clínica onde os alunos fazem atendimento. Talvez essa pessoa não tenha condição de procurar um psicólogo particular, mas você tem a opção de procurar a faculdade de psicologia, fazer esse encaminhamento. Você tem condição de procurar na rede pública, mas o que você não pode é simplesmente deixar essa pessoa por conta dela mesma. Então veja que importante é isso que nós estamos trazendo. Se alguém está se abrindo para você, não deixa com que essa pessoa, olha, é importante você falar para ela que ela tem que procurar um psicólogo, muito importante. Um psiquiatra, um profissional especializado é muito importante. Mas vai ser mais eficaz se você ajudar essa pessoa de fato a chegar nesse profissional. Então, tem essas formas, né, que nós temos públicas, e nós temos também o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é uma ligação gratuita. No Brasil inteiro é o mesmo número, 188, você pode ligar 24 horas e a gente vai poder encaminhar essa pessoa através dessa ligação ou através de um chat no computador, né, pelo celular também. Existem conversas tanto por telefone como pelo chat, e essas pessoas vão ser atendidas por voluntários do CVV que receberam treinamento especializado para lidar com essa situação. O CVV, na verdade, ele foi criado como aquele socorro, né, de última hora, que a pessoa precisa falar com alguém porque ela está na iminência de cometer o suicídio. Então no CVV tem pessoas especializadas 24 horas. Então, se algum amigo seu te liga desesperado, vá, preste o socorro, faça uma ligação no 188 e coloque essa pessoa para conversar com esses profissionais especializados do CVV. Existem, obviamente, graus onde essa pessoa está vivendo isso, né? Graus de um processo já depressivo, graus diferentes, alguns mais, outros menos. Então, eu estou falando aqui de pessoas que já estão, às vezes, na iminência, né? Já estão pedindo socorro, olha, eu preciso de ajuda agora, né? Então, você seja esse braço estendido, né? Eu sei que eu estou falando aqui para muitas pessoas que são cristãs, ou mesmo para que você que talvez não seja cristão, seja um braço estendido a essas pessoas, sabe? Se alguém está ligando pedindo socorro, isso é mais importante do que sono, isso é mais importante do que um programa de TV ou do que qualquer outra coisa. Então, ajude essa pessoa, né? Dessa forma imediata. E claro, existem outras pessoas que às vezes até diz assim para você: nossa, engraçado, essa noite eu tive um sonho, eu sonhei que eu não estava mais aqui, eu tinha morrido. Opa, você sonhou com isso? E o que mais? Eu me senti feliz, eu me senti leve. Isso não é um sonho qualquer, né? E você pode conversar um pouco mais com essa pessoa e talvez você perceba que ela está no início de um processo, né? Aqui no Ei Viva, em uma das nossas reuniões, nós também dividimos mais ou menos esse processo de ajuda do Ei Viva, mais ou menos em 3 etapas, né? Nós temos aquelas pessoas que estão bem no início do processo, são pessoas que estão se sentindo emocionalmente muito fragilizadas, são pessoas que estão com dores emocionais, que precisam conversar, que têm chorado muito, que sente essa tristeza, esse vazio dentro delas, mas elas ainda estão naquela fase de não entender muito o que está acontecendo e talvez
uma live como essa ajude a pessoa a ter esse despertamento. É uma pessoa que ainda está bem no início do processo. Nós temos outras pessoas que já estão num processo mais adiantado de transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade. São pessoas que estão tendo crises, né, crises mesmo de ansiedade ou até mesmo automutilação. E a automutilação, eu quero chamar a sua atenção porque quando às vezes a gente fala automutilação, a gente fala apenas, não apenas, mas a gente tende a remeter às pessoas que fazem cortes no corpo, né? São aquelas pessoas que fazem cortes no braço, nas coxas, enfim. Mas a automutilação, ela pode acontecer de diversas outras maneiras. Pode ser algo que iniciou com um hábito, né? De puxar o cabelo e de ficar puxando o cabelo, de morder a língua, e isso se torna uma constância que nem ela percebe que talvez já esteja com uma falha capilar de tanto que puxa o cabelo, ou já com falta de pedaços de língua, de tanto que morde. Então existem aqui a boca, né, o canto da boca, então às vezes começa com um processo inconsciente, mas que existem casos clínicos, né, que nós lemos, de pessoas que fazem isso com tanta constância que aquilo já se tornou uma fuga, né? Então a automutilação, ela pode vir de diversas formas. Então nós temos essas pessoas que vamos dizer que estão no meio do processo, né, já no estágio mais avançado, que nós precisamos encaminhar essas pessoas para um psicólogo, para um psiquiatra, mas também existem outras coisas que nós podemos ajudar essas pessoas, tanto as que estão no primeiro estágio inicial, como essas que estão no meio, e aquelas, obviamente, que já estão numa fase de, muitas vezes, necessidade até de internação, algo mais severo, para que a gente tenha que proteger ela dela mesma, né? Infelizmente, isso acontece e muitas vezes a internação, por mais doído que seja, ela é necessária para fazer com que a pessoa salve ela dela mesma, né? Então vamos falar do primeiro e do segundo estágio, né? Uma pessoa que está talvez, né, nesse estágio de tristeza, de dores emocionais, sabia que quando ela é incentivada a mudança dos hábitos, isso pode ajudar e você pode ajudar a pessoa a mudar hábitos. Então, é importante que se você está vivendo um processo, eu vou falar, olha o meu desafio, né? Eu tô falando aqui para dois públicos, tanto para te ajudar a ajudar pessoas, como para você que talvez esteja precisando de ajuda. É importante que você inclua novos hábitos na sua rotina de vida. Então, mesmo que não sejam grandes mudanças, mas se você resolver num dia, hoje eu vou sair para dar uma volta no quarteirão, e você mudar esse hábito, toda terça-feira eu vou dar uma volta no quarteirão, ou toda quarta-feira é dia de feira, ao invés de eu ir de carro, eu vou fazer uma caminhada, vou fazer a minha feira e vou voltar. Então, quando você muda a tua rotina, você vai inserir algo novo, você faz com que a tua mente comece a trabalhar com novos estímulos. E nós sabemos que a atividade física, gente, isso é comprovado, isso não é papo de gente que está querendo te ensinar algo só para preencher, não é isso não, é comprovado cientificamente que a atividade física, ela promove bem-estar. Isso é hormônio, isso é conexão química cerebral, né? E o nosso corpo ele é feito de vários outros conexões nervosas e hormônios. Existem hormônios que vão favorecer o prazer e eles vêm da atividade física, né? Tá aqui na sua frente uma pessoa que tem vivido isso e que tem tido uma mudança de um ano para cá. A minha rotina de vida melhorou muito, eu melhorei muito porque eu coloquei isso também como uma rotina na minha vida, não só o exercício,
né, que eu sempre digo que é algo que eu faço por esforço, ainda não é algo que eu amo fazer, mas faço porque tenho que fazer, mas principalmente ou também a mudança alimentar. Então também existe, comprovado cientificamente, alimentos que eles favorecem mais a depressão, eles favorecem mais situações do nosso organismo que promovem fadiga, cansaço, sonolência, estresse e também a depressão. Então, uma dieta alimentar diferente. Então, coma mais frutas, legumes, verduras, procure mais para o natural. E olha, são dicas simples que eu estou dando para você, que você pode inserir na sua vida. Se você precisa de ajuda, você pode começar a se ajudar em primeiro lugar. E se você conhece pessoas que precisam desse tipo de ajuda, seja um incentivador na vida delas. Talvez você combine com ela, olha, todo dia tal eu vou passar na sua casa e a gente vai sair para fazer uma caminhada junto. Ei, ó, trouxe aqui um bolo para você diferente, com redução de açúcar, come, eu acho que você vai gostar. Então seja um incentivador na vida das pessoas para mudança de hábitos. Outra dica muito interessante que eu quero dar para você, tô dando dicas simples, mas que podem te ajudar, é você criar pequenas missões diárias. Isso mesmo, uma pequena missão diária. Se você estava já num processo de entrega, de não querer sair da cama, de desânimo total, não quero conversar com ninguém, não quero fazer nada, não quero falar com amigos, não quero receber ninguém em casa. Você precisa sair desse ciclo vicioso que você entrou e inserir coisas novas, rotinas novas, e você pode colocar para você mesmo pequenas missões. Uma missão simples, por exemplo, como eu já mencionei, dar uma volta no quarteirão. Você pode colocar uma outra missão para você de procurar enxergar coisas bonitas na sua vida ou na sua casa ou na sua vizinhança que talvez você já não procurava mais ver. Isso parece papo de psicólogo, né? Meio assim zen, mas não é não. Você sabe que quando você entra num processo depressivo, num processo de tristeza, num processo de angústia, você tende a ver a vida cinza. Você tende a ver a vida sempre com aquela história, não sei se você já ouviu falar, mas é a história de um copo pela metade. Eu não tenho nenhum copo pela metade aqui, mas é o copo pela metade de água, né? Você tem o copo cheio pela metade e você tem duas formas de enxergar esse copo. Meu ajudante acabou de trazer esse copo, né? Você tem duas formas de enxergar esse copo. Diz aí pra mim, se eu pedisse pra você que tá lá em casa assistindo, descreve como você tá vendo esse copo. O que você diria pra mim? Escreve aí nos comentários. Você tá enxergando ele como? Escreve aí para mim nos comentários. Você pode enxergar esse copo de duas maneiras. Você pode enxergar esse copo quase cheio ou você pode enxergar esse copo quase vazio. As pessoas que elas têm esse processo de tristeza, um processo depressivo, elas tendem a enxergar a vida dessa forma, quase vazio. Tudo que ela vai ver quase vazio. Ela nunca vai olhar um copo desse e dizer que está quase cheio, mas sempre vai dizer que está quase vazio. Então você precisa resgatar as coisas bonitas da sua vida. Talvez, como eu disse para uma pessoa recentemente, no café da manhã é você pegar a sua xícara de café, sentar na varanda da sua casa ou no quintal da sua casa, ao ar livre, e talvez você ficar observando coisas simples do seu jardim e voltar a enxergar beleza onde você não via mais. Então são dicas simples, são dicas que fazem toda a diferença, porque muda o seu mindset, tira você desse ciclo vicioso. Nós temos aqui algumas perguntas. Como Deus pode nos ajudar nessas situações, do Maurício Reis, vou falar sobre isso. E da Bruna Rodrigues,
Márcia, ainda existe muitos tabus no meio cristão sobre o tratamento psicológico, como tratar esta questão e ajudar alguém. Então vou responder da Bruna, que já tem a ver com o que eu estou dizendo. Bruna, eu sei que ainda existem muitos tabus, né, a respeito da ajuda psicológica, mas quando nós estamos falando de transtorno depressivo, nós estamos falando de uma doença. Depressão não é frescura, depressão não é algo simples, depressão, o transtorno depressivo, ele é uma doença. E dependendo do grau e do nível que essa pessoa esteja, ela precisa de ajuda sim. Talvez entrando com um antidepressivo, ela precisa de uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, para ela conseguir sair de um processo cerebral, químico, que muitas vezes não permite com que ela nem tenha vontade. Uma pessoa com processo depressivo, transtorno depressivo já severo, ela não tem vontade nem de sair da cama, nem para tomar banho. Então, como nós vamos incentivar essa pessoa a orar? Então a gente precisa primeiro ajudar essa pessoa a sair da crise, precisamos primeiro ajudar essa pessoa a sair desse lugar de prostração, né? O transtorno depressivo não é falta de fé, não é falta de Deus, é uma doença e muitas vezes essa pessoa precisa de ajuda. Então eu já convivi com pessoas com transtorno depressivo que nós pegamos junto em oração, nós pegamos junto, né, num trabalho de renovação da mente pela palavra. E deu certo, e foi bom, ajudou, mas já tive pessoas que a gente teve que acompanhar com psiquiatra, tomando um antidepressivo, com terapia e também com uma vida espiritual ativa. Então é importante a gente ter isso em mente, que nós não estamos lidando com algo que uma pessoa não fica em cima de uma cama, né, porque ela quer, é porque realmente ela não tem condições. Agora, claro, existem casos e casos, eu não tenho aqui como generalizar, existem pessoas que talvez usem essa questão como uma muleta, né? E aqui a gente não vai entrar nisso porque a gente não está falando de nenhum caso específico, mas na dúvida, né, de como tratar essa pessoa, a gente vai sim pedir ajuda aos especialistas e claro, a palavra de Deus, ela é fundamental. Eu costumo dizer, aqui no Ei Viva, nós acreditamos nisso, que a ajuda de médicos é importante, sim. A ajuda dos psicólogos é importante, com certeza. Mas a solução é Jesus. A solução é uma vida espiritual ativa, porque vai fazer com que essa pessoa ela saia dessa condição e ela encontre um estilo de vida que eu costumo usar esse termo que está escrito lá em Coríntios, né? A carta aos Coríntios, é um caminho sobremodo excelente, que é o caminho de Deus. Então, a gente entende que a vida espiritual ela é fundamental, ela é sim, e o Ei Viva, ele fala a respeito disso, né? Nós estamos aqui como um movimento cristão, mas que também entende a necessidade de nós falarmos dessa ajuda especializada, tanto de psiquiatras como também de psicólogos, né? Então, existe um tabu, mas nós cremos que cada vez mais, com as informações, com aquilo que tem sido colocado, né, de informação, os líderes, de uma forma geral, têm se aberto também para o entendimento dessas questões, ok? Espero ter respondido isso e eu vou falar como Deus pode nos ajudar nessas situações daqui a pouquinho. Eu quero só finalizar essa parte a respeito de como nós podemos ajudar uma pessoa no processo, né? Então, nós demos aqui várias formas, né, dessa pessoa fazer esse enfrentamento. E por último, eu quero dizer, esteja perto de pessoas, esteja junto de pessoas. Mesmo que uma pessoa num processo já de ideação suicida, ela não queira falar, mas esteja perto dela, esteja junto com essa pessoa, não deixe essa pessoa sozinha, porque ela precisa de ajuda. Inclusive, eu já quero fazer menção que no dia 17 de setembro vai ser a nossa última live, nós estaremos aqui com uma psicóloga clínica que vai falar a respeito especificamente
para pais e cuidadores, né? Pessoas que convivem com pessoas com ideação suicida, um alerta aos pais e dicas, né, clínicas, né, de como lidar com isso dentro de casa. Então, se você que é pai, mãe, avô, tio, cuidador, não sei, mas que tem pessoas, né, na sua família, vai ter uma live específica sobre isso. E agora eu quero falar para você que talvez esteja conectado conosco ou que vai ainda assistir esse vídeo, você que tem tido ideações suicidas, você que tem considerado a morte como uma solução definitiva. Primeira coisa que eu quero dizer é que você não está sozinho. Não está tudo acabado e sim tem solução. Então é um problema parcial, é um problema que pode ser resolvido, é um problema que tem solução e você não precisa dar uma solução definitiva para algo que pode ser resolvido. Então você não está sozinho. Existem pensamentos talvez que venham na sua mente que ninguém te ama, que ninguém te entende, que ninguém sabe o que você está vivendo, que não tem solução, que você está procurando dentro de você e você não encontra solução, que a única solução é isso, que você não sente nada, você não tem sentido mais alegria nem tristeza, que você tem se sentido oco por dentro, você tem se sentido vazio por dentro. Mas eu quero dizer que esses não são pensamentos que vão te ajudar. Talvez onde você tem se alimentado, o que você tem ouvido e aquilo que você tem visto tem favorecido, na realidade, esse tipo de pensamento. A Bíblia diz que tudo que é bom vem de Deus, né? E nós somos feituras de Deus, Ele nos fez a imagem e semelhança. Deus não te criou e não me criou para que nós nos sentíssemos nada ou que a gente, né, tivesse uma vida para sofrer. Isso é algo que eu sou psicóloga e eu posso te dizer, né, posso dizer para todos vocês que a mente mente. A nossa mente mente. Então, os pensamentos numa situação de transtorno depressivo, ansioso, eles não são confiáveis. Os seus pensamentos não são confiáveis. Então, não fique sozinho. Procure ajuda, procure uma pessoa. Talvez você não conheça nenhum psicólogo, mas você conhece alguém, um amigo, pai, mãe, um líder de igreja, um pastor, ou talvez um colega do seu meio que seja mais maduro e que consiga te ajudar. Não procure ajuda de pessoas que estejam iguais a você, mas procure ajuda de pessoas que têm condições de te ajudar. Não fica sozinho, porque a solidão, ela vai fazer com que cada vez mais você entre num buraco e num vazio que você não vai conseguir sair daí sozinho. Entende? Então, quanto mais sozinho, mais a sua mente vai te convencer que é sozinho que você tem que ficar. Mas você tem que vencer isso. E talvez existam pessoas que estejam te procurando. Pessoas que estejam dizendo, ei, você tá bem? Ei, eu tenho percebido que você tá sumido, você não tem conversado. E talvez você tenha optado pela solidão. E eu quero te fazer um desafio hoje. Você que tem optado pela solidão, se dê uma chance, se dê uma oportunidade para que alguém possa, ao estender a mão, te ajudar e ser parte da solução daquilo que você tem necessitado. Outra coisa, procure grupos de pessoas para te ajudar. Talvez você não queira conversar com uma pessoa, mas quando você se envolve num grupo esportivo, talvez aquele grupo de amigos, de escola, de teatro, grupo de igreja, você vai encontrar nessa comunidade pessoas que vão fazer com que a tua vida seja mais feliz, mais alegre. Quando você perceber, você nem falou dos seus problemas, mas você está num ambiente onde vai te ajudar, um ambiente que vai te tirar dessa prostração, dessa tristeza, desse cansaço, né? E ajude, né? Procure a ajuda, como nós já falamos, de pessoas que possam ser um braço estendido. E eu quero falar algo agora. Eu peguei uma frase de um
de um vídeo que uma igreja fez, e diz assim, uma parte do vídeo diz: não é porque o mundo não te olhou que ele não te chamou. Sabe, muitas vezes nós colocamos um peso muito grande naquilo que o mundo fala a nosso respeito. Talvez o mundo não tenha te olhado, talvez o mundo não tenha te chamado para as festas, talvez as pessoas não tenham te considerado, talvez você esteja vivendo uma dor dentro de você, resultante de um processo de bullying da escola, de afastamento de pessoas, de não se sentir aceita, mas sabe, não é porque o mundo não te olhou que Deus não tenha te chamado. Você é criação perfeita da parte de Deus e Ele te criou com um propósito. Ele te criou para você ter uma identidade nele. Sabe o que eu tenho percebido? É que a grande maioria das pessoas que eu tenho conversado nesse projeto são pessoas que padecem de uma identidade. Elas não sabem quem são, não sabem qual o propósito de vida, são pessoas que estão perdidas nelas mesmas, são pessoas que não encontram nela uma razão de vida, né? E sabe, o mundo não vai poder te dar isso. O mundo não vai poder te dar porque ele não conhece quem pode te dar, né? A Bíblia diz que o mundo não conheceu a Deus, né? Então, o mundo não pode te oferecer uma solução, que só Deus pode te dar essa solução. Então, mesmo que pessoas te rejeitem, mesmo que pessoas não olhem para você dando o devido valor, Deus, Ele te dá valor. Deus te criou para ser a filha ou o filho dele, né? E eu quero ler uma passagem que diz lá em João, no capítulo 1, uma passagem que eu gosto muito, que diz assim, olha, no versículo 2, João 1, versículo 2: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Sabe, aqui é uma promessa, isso aqui é uma verdade, porque a Bíblia para nós, ela é a verdade absoluta. Não importa o que o mundo diz para você, não importa o que os amigos da escola dizem para você, não importa o que a mídia diz para você. Não importa. Eu não conheço tua história, mas eu posso te dizer algo que é algo que eu falo para minha vida sempre que eu tenho a oportunidade para as pessoas, né? As suas dores não podem definir o seu futuro. O seu passado não pode definir o seu futuro. Aquilo que você viveu, aquilo que fizeram com você, ou por mais que tenha deixado cicatrizes profundas, né, feridas profundas no seu coração, na sua alma, isso não pode te definir, isso não pode determinar o teu futuro. Eu quero aqui dar a oportunidade de você entender que você não precisa colocar um ponto final na tua história. Basta você colocar uma vírgula. Que tal hoje colocar uma vírgula em tudo aquilo que você tem vivido e dar continuidade numa história escrita junto com Deus? A Bíblia nos diz aqui que todos aqueles que receberam, né, que creram em Jesus, foi dado o poder de ser filho de Deus. E essa é a primeira grande identidade que faz toda a diferença na nossa vida. Quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Eu não conheço teus pais naturais. Talvez você não tenha tido bons pais naturais. Talvez você tenha tido excelentes pais naturais. Eu não conheço a tua história. Mas sabe, independente de você ter tido pais bons ou não, a melhor filiação é aquela quando nós entendemos que o próprio Deus, aquele que criou céu e terra, também nos criou. E quando Ele nos criou, nos deu um propósito de vida. Ele não nos deu um propósito de morte, Ele nos deu um propósito de vida. E essa vida, ela não é só nessa terra, ela é uma vida eterna. Ela é uma vida que, mesmo depois que a gente parte dessa terra, desse mundo, com uma morte física, nós vamos continuar tendo uma vida eterna com Ele. Então, o que Ele deseja?
que Deus deseja que você entenda essa palavra que é para você. Que você pode ser feito filho de Deus. E eu quero te dar a oportunidade de, como diz aqui a Bíblia, que todos recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E olha que lindo que continua dizendo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Sabe, existem pessoas que dizem que talvez você tenha sido um erro, o teu nascimento tenha sido um erro, e você carrega feridas por conta disso. Mas a Bíblia está dizendo para mim e para você que nós não nascemos nem de sangue, nem foi da carne, mas foi da vontade de Deus. Você nasceu porque Deus te criou e Ele tem um grande propósito para você. Então, melhor do que ter aquilo que as pessoas dizem para nós, é a gente saber quem nós somos, baseado no que Deus diz que nós somos. É saber aquilo que nós temos em Deus, baseado naquilo que está escrito que nós temos. E saber que a gente pode tudo aquilo que Ele escreveu que nós podemos. Sabe, pessoas no mundo não podem ditar aquilo que você pode ter ou aquilo que você pode ser nessa terra. O único que determina aquilo que nós podemos ser é a palavra de Deus. E eu quero te dizer, grandes são as coisas que Ele tem para nós, para nossa vida, como propósito. Então eu quero te dar a oportunidade de receber Jesus, fazendo uma oração comigo agora, bem simples. Se você está aqui e deseja se tornar filho de Deus porque você crê em Jesus. Se você crê em Jesus e você entrou nessa live e você recebeu essa live, é porque Deus deseja ter um encontro ou um reencontro com você. Vamos lá? Faça essa oração comigo, diga assim, essa noite eu te recebo, Jesus, como meu único e suficiente Salvador e declaro o Senhor como o meu Senhor, o meu Rei e o meu Pai. Deixo para trás todas as coisas que ficaram e quero a partir de hoje, Jesus, ter o Senhor como um estilo de vida. Amém? E eu tenho certeza que com essa oração, a tua vida a partir de hoje vai ser preenchida de uma forma sobrenatural. Tem um sopro de Deus fluindo através dessa oração, das minhas palavras, alcançando você. Sabe o que é mais lindo em nós podermos servir um rei que é vivo? Porque Jesus não está morto numa cruz, Ele vive. O mais lindo de nós servirmos e termos um Deus como Ele, é que Ele não é preso em quatro paredes. E eu não preciso estar aí do seu lado para que você possa receber exatamente agora uma unção de refrigério sobre a sua vida. Eu quero, declarar sobre a vida de todas as pessoas que têm sofrido, pessoas que têm padecido de dores emocionais, de uma angústia, você que não tem conseguido dormir à noite, você que tem tido falta de ar, você que tem sentido uma pressão na sua mente, você que tem padecido de angústia, uma sensação horrível aqui no seu peito, eu quero declarar sobre a tua vida, você sendo liberta exatamente agora, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em Isaías, deixa eu abrir lá, em Isaías, eu gosto muito do que está escrito lá em Isaías, diz assim, olha, para que Jesus veio? Jesus veio para curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade aos algemados. Então, se você estava em qualquer uma dessas condições, seja livre exatamente agora. Que a graça e a unção do Senhor Jesus possa te alcançar de forma sobrenatural. E eu declaro, você nunca mais será o mesmo.